Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o REC 11, um dos fundos de papéis que tem dado aí uma excelente oportunidade para você que é investidor, que está de olho nas movimentações do mercado. Ele que se encontra na casa de R$ 76,09. Para você que não sabe, essa cotação está muito próxima da cotação mínima dos últimos 52 meses, porque a máxima dele é na casa de R$ 84,74. Claro que você esperava uma volatilidade bem maior, mas você percebe que ele tem uma volatilidade aqui girando na casa de R$ 10. Por quê? Porque o REC 11 ele é um fundo muito sólido. A maior prova é que ele está com preço sobre o valor patrimonial com desconto de 17%. E se nós olharmos, mesmo no momento onde ele bateu R$ 84,74, ele ainda não batia o seu preço sobre o valor patrimonial, porque o preço sobre o valor patrimonial dele é R$ 92,08, ou seja, dificilmente ele consegue ficar aqui no seu preço justo, ou seja, é aquele fundo seguro que sempre você compra barato. E mesmo com a queda que os fundos têm passado, porque ele também é um fundo indexado à inflação, a gente consegue perceber que ele não sofreu tanto, porque o dividendo dele está na casa de 13,68%, ou seja, muito acima até mesmo do auge da taxa Selic, que é 13,75. Talvez você diga, poxa, 13,75 é maior do que 13,69. Não é, porque a taxa Selic na casa de 3,75, você tem que pagar no mínimo 17% de imposto de renda e máximo ali de 22% do imposto de renda. Ou seja, está bem abaixo desse valor, mesmo em cenários de Selic alta. Então, por isso que ele tem se mantido firme. Ele mantém uma liquidez de 3,2 milhões e mesmo com toda a queda do mercado, ele ainda se mantém positivo na casa de 2,16%, certo? Se nós descermos aqui, nós vamos perceber que na hora que saiu aí notícias de Selic subindo, ele saiu da casa de R$ 84,00 e migrou para a casa de R$ 74,10, mas rapidamente ele subiu porque ele se encontrava muito barato. Por quê? É um fundo high grade que tem uma sua carteira principalmente indexada à inflação. Evidentemente, com a subida da Selic, ele negativou aqui nos últimos 3 meses, mas se nós olharmos num cenário de 1, 2 e até mesmo 5 anos, ele tem performado muito bem, certo? Ele é um fundo de papel, como nós já falamos. Ele tem uma taxa de administração, uma das menores do mercado, somente de 0,2, o que torna muito difícil de estar competindo com ele. Ele tem 170.844 cotistas. O seu preço sobre o valor patrimonial está muito distante do que está sendo negociado agora, na casa de R$ 74,00, ou seja, quase R$ 20,00. O seu último dividendo foi um dos maiores, R$ 1,08, só perdeu para o dividendo no meio do ano na casa de R$ 1,26. Tem mais de 26 milhões de cotas sendo negociadas em bolsa e tem um patrimônio de 2,43 bilhões, certo? Se nós passarmos aqui para o relatório gerencial, nós vamos descer aqui para nós vermos o que aconteceu com esse fundo, né? Como nós já havíamos anunciado, ele aumentou a sua carteira de fundos imobiliários. Ele só possuía 4 fundos imobiliários, agora ele investiu aí 26 milhões do seu PL, ele acabou investindo em outros fundos, como ICRI 11, né? São fundos aí que recentes da bolsa, CLIN 11, que é recomendação de algumas corretoras, OUJP 11, BARI 11,
MCHY, né, que é um fundo aí high yield, MOC11, MET11, VVCR11 e ARI11, ou seja, ele aumentou a sua carteira aí de fundos imobiliários, certo? No intuito aí de com o tempo conseguir um maior retorno. Essa é a principal novidade. O seu patrimônio se mantém estável de 2,5 bilhões, tem uma excelente alocação de ativo aqui acima de 90%. Se nós pegarmos o seu patrimônio, nós vamos ver que 2 bilhões estão em CRI, indexados principalmente à inflação, 127 milhões estão em fundos imobiliários, 78 milhões está em um imóvel de tijolo, que é o Morumbi Plaza, e ele tem outras cotas de fundo de investimento, ele tem 159 mil reais, outros ativos variados, 662 mil, o que dá um total de ativo de 2,4 bilhões, certo? Se nós olharmos no tamanho da pizza, o CRI seria 85%, fundos imobiliários 5%, o seu imóvel é responsável por 3% do fundo, que é o Morumbi Plaza, certo? Se nós olharmos o seu portfólio de CRI, é um dos portfólios mais pulverizados da Bolsa e com taxas excelentes. Por exemplo, ele tem, como nós podemos observar, um dos mais diversificadas carteiras de CRI, ou seja, ele tem 102 CRI. E esses CRI, eles têm como objetivo ter taxas de inflação moderadas, como IPCA e 7. Né? Aí você diz, poxa, mas IPCA e 7 no que o Tesouro está pagando? Só que aqui é título privado, né? Então, título privado IPCA e 7 é muito seguro. Já o governo pagando IPCA e 7 significa que o governo está passando por uma crise. Já ele tem um CDI mais 2,3, né? E também tem uma carteira bem diversificada, sendo majoritariamente inflação, ou seja, um fundo que não aposta muito no CDI a longo prazo, né? Principalmente no IPCA. A sua carteira de fundos imobiliários cresceu muito, né? Porque ele tinha predileção por VRTM11, SNCI11, Valora CRI e Porto Seguro eram os principais fundos imobiliários que ele tinha na carteira, somente 4. Agora não, ele fez novas aquisições, mas mesmo assim a gente consegue perceber que o VRTM é a principal aquisição dele, né? Ou seja, que está trazendo ali a maior concentração, que é o VRTM, o Valora CRI, também, que é um outro fundo muito bom, o Porto Seguro, que é qualificado, né? Ou seja, não é para qualquer investidor que pode investir neste fundo imobiliário. Mostrando que a carteira do REC 11 é uma carteira muito segura, que tem entregado aí para o seu investidor um excelente retorno, né? Ou seja, bem interessante. Por exemplo, na parte de ativos, né? Pulverizado 35%, mas o seu corporativo mantém ali acima de 50%, né? Ou seja, 65%. Com relação ao seu IGPM da carteira, tem uma taxa de juros média de 9,39% ao ano, o IPCA 8,25% ao ano, uma taxa de retorno interno de 11,64% ao ano, o seu pré-fixado está na casa de 12,5% e o seu CDI está na casa de 4,93% ao mês, né? Sendo que a maior duração, evidentemente, estão aí nos seus investimentos indexados ao IPCA e menor aí ao CDI, somente 2,4 anos, certo? Por segmento, 23% estão em corporações, 24% estão em loteamento, né? O loteamento que costuma entregar um grande retorno, mas porém é um pouco mais arriscado, certo? Do ponto de vista de securitizadora, ele está bem seguro, 27% a Alpeia, securitizadora, são responsáveis por emitir esses recebíveis, né? Ou seja, fazer a transição entre quem tem o dinheiro e quem quer pegar esse dinheiro.
O True Security pega 24%, a Bitasect, muito conhecido, 18%, Virgo 16%, Província 7%, Bari Security somente 3%, e os outros têm participação menor do que 3%. Com relação à distribuição geográfica, 5,8% se encontra no Ceará, né, que é a quinta capital do Brasil, mas os outros têm maior concentração, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Bahia, né, são os principais locais aí onde ele acaba tendo essa maior concentração aí dos ativos, né, ou seja, performando aí muito bem, né, ou seja, trazendo aí um excelente retorno, certo? Se nós olharmos a carteira, as receitas com CRI e fundos imobiliários, nós vamos ver que bateu 22 milhões aí há um ano atrás, e um ano depois nós estamos aqui na casa de 21 milhões, né? Teve alguns momentos ali, por exemplo, em abril, que ele teve um resultado excelente, onde bateu a casa de 38,5 milhões, ou seja, uma excelente receita com despesas que não se descontrolam, né? Está na casa de 2,5 a 3 milhões as despesas físicas, fixas, né? Físicas não, porque não é tijolo, né? Só tem um tijolo, que é o Morumbi Plaza, mas fixas, controladas, né? Nós não temos aí grandes variações, né? O que faz com que o REC 11 tenha uma excelente rentabilidade, né? Na casa de 120,2%, o CDI 68,3%, o IMAB 81,5% e o IFIX 44,7%, sendo que o IMAB é uma cesta de títulos públicos indexados ao IPCA e mesmo assim ele vem conseguindo bater, né? Ou seja, um excelente retorno, ou seja, uma ótima oportunidade, um fundo que está muito barato, bem descontado e está dando aí para o investidor uma oportunidade, porque ele está muito próximo da sua cotação mínima e assim que o mercado começar a dar sinais de recuperação, provavelmente a Selic parando de subir, imediatamente essas cotas vão disparar devido ao dividendo dele que está muito atrativo de 13,68%, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.